Aqui há uma pergunta importante a respeito de um detalhe da vida de Jesus, quando ele esteve encarnado aqui entre nós. E nós gostaríamos de lembrar que a mística do século XVIII, chamada Anna Catherine Emmerich, tem uma biografia de Jesus captada em visões que ela teve e que eram visões muito reais. De forma que quem quiser estudar algo um pouco fora do comum a respeito da vida de Jesus, pode procurar essa obra de Anna Catherine Emmerich. Agora, na obra A Mística Cidade de Deus, de Maria de Ágreda, que foi escrita no século XVII, A Mística Cidade de Deus é uma biografia de Maria, com dados muito importantes também a respeito de Jesus. E ambas estas obras são confiáveis para aqueles que quiserem saber mais sobre a vida de Jesus e sobre a vida de Maria. Bem, hoje nós estamos convidados a iniciar uma reflexão a respeito das mensagens que Cristo Jesus tem nos transmitido através da vidência e da clareaudiência de Frei Elias de Aurora. E nós vamos começar esse trabalho pela mensagem do dia 1º de julho de 2013. Essa foi a mensagem escolhida para o início desse trabalho. E com esta mensagem, nós vamos propor que a gente esteja diante deste assunto através da leitura contemplativa e não desta leitura que a gente faz, esta leitura prática, rápida, perspicaz. Mas a leitura contemplativa é outra coisa. Quando nós estamos sendo convidados para contemplar, através das imagens de Cristo, de Maria, então vamos ver se nós conseguirmos também contemplar lendo. E isto é preciso não ter pressa, é preciso ter vontade de penetrar o conteúdo espiritual daquilo que se está lendo, é preciso ter intenção de ler nas entrelinhas, tanto quanto ler o que está escrito nas linhas, e isso se pode conseguir também através de uma leitura contemplativa. Então, vamos começar por este dia 1º de julho e vamos fazer esta experiência hoje. Bem, no início da mensagem, ele diz algo que nos faz ficar pensativos. Será que ele está falando comigo diretamente? Ou está falando com as pessoas em geral? Esta é uma pergunta que a gente pode se colocar na leitura contemplativa. Então, será que ele está falando comigo? Porque isto toca, o que ele disse toca. Ou está falando com os outros? Então aí você tem que refletir um pouco. Você tem que talvez ler de novo. Você tem que se voltar para dentro de si. Você tem que fazer certas perguntas para você e depois tornar a ler.
Este é um exemplo de leitura contemplativa. Então vamos ver o que ele diz que nos deixou assim, com vontade de fazer a contemplação da leitura. Muitos dos que deveriam estar junto a mim foram absorvidos pelas realizações do mundo. Será que é conosco isto? Será que é comigo? Com quem será isso? Claro que você não vai responder de repente, não é? Se não deixou de ser leitura contemplativa. Você vai fazer um pequeno exame de consciência, rápido, e tornar a ler, pensar um pouco, e depois vamos ver como prossegue. Por isso, eu conto com poucos discípulos para realizar minha obra redentora no mundo inteiro. É para pensar ou não? Será que isso é conosco? Afinal, nós formamos grupos de oração, nós formamos grupos de serviço, o que representa isto tudo? Para no dia 1º de julho, nós recebermos esta mensagem. Com quem que ele está falando? Não é? Porque poderia ter mandado esta mensagem para outro grupo, ou para outras pessoas. Mandou para todos nós. Porque tudo aquilo que os videntes canalizam, os 3 videntes de que nós dispomos atualmente, que estão passando essas mensagens, esses videntes estão em Aurora. Não é? Então, isto foi canalizado para todos nós. Eu vou repetir. Muitos dos que deveriam estar junto a mim foram absorvidos pelas realizações do mundo. Por isso, eu conto com poucos discípulos para realizar minha obra redentora no mundo inteiro. Veja, no planeta inteiro, que tem bilhões de habitantes, ele conta com poucos discípulos. Então veja que ele está se referindo a um nível de compromisso muito mais elevado do que esses compromissos que a gente toma nas religiões de massa, não é mesmo? Isto se vê que não é para muita gente, porque se no mundo inteiro os discípulos dele são poucos, ele está se referindo realmente a pouca gente com as quais ele conta. Vamos prosseguir um pouco. Alguns olhos humanos estão cegos espiritualmente e estes, por permanecer como em uma noite escura, nem sequer veem minha luz que se aproxima no horizonte. Bem, aqui ele já diz que alguns olhos humanos. Então, ele não está exigindo que todos vejam realmente no real. Ele sabe que são muito poucos os que veem no real. Então, aqui ele está dizendo, alguns olhos humanos estão cegos. Então, de uma parte, ele não espera mesmo que sejam discípulos dele, porque não conseguem ver. Esses estão cegos. Alguns olhos humanos estão cegos espiritualmente, e estes, por permanecer como em uma noite escura, nem sequer veem minha luz que se aproxima no horizonte. Quer dizer, a luz dele, o que ele chama de luz dele, deve ser algo no plano da energia, não? Também, ou no plano do amor. E isto está se aproximando, isto está se aproximando. E, naturalmente, alguns veem isto ainda de muito longe. Não é? Bom,
Vamos então voltar à primeira linha e ler de novo, porque agora já temos mais elementos, não? Ele entrou com a declaração de que alguns olhos humanos estão cegos espiritualmente. Estão cegos, não podem mesmo ver, não é? E por permanecer como em uma noite escura, nem sequer vem minha luz que se aproxima no horizonte. Então, uma parte, não é? Uma parte foi absorvida pelas realizações do mundo. Estão se ocupando de outras coisas e não estão se ocupando da única coisa necessária, né? Esses são muitos entre os que deveriam estar com ele. Mas alguns, esses estão cegos espiritualmente. E esses, por permanecer como em uma noite escura, por estarem cegos, nem sequer veem minha luz que se aproxima no horizonte. Isto é, ele sabe que ele está se aproximando, não é, da humanidade, está se aproximando da Terra, já está no horizonte, já pode ser entrevisto, não é? E esses nem sequer percebem esta visão. Depois ele diz. Então ele coloca a situação. E agora ele diz que começa a se colocar. Estou reunindo a todos os rebanhos, aqueles que respondem e os que não responderam. Ele já se colocou. Ele já disse qual é a situação da humanidade e ele se colocou. Estou reunindo a todos os rebanhos, aqueles que responderam e aos que não me responderam. Porque meu Pai enviará pela segunda vez o seu glorificado Filho. Ele está falando dele agora sob um outro aspecto. Esse que está falando conosco é este aspecto do Pai, aspecto do Criador, que está falando conosco, como nosso companheiro, como nosso irmão, como nosso amigo, como ele tem nos tratado nas mensagens. Mas ele está falando conosco, mas ele diz, meu Pai é a criação, o Criador de tudo. Meu Pai enviará pela segunda vez seu glorificado Filho. Quer dizer, tem um aspecto dele que ainda não veio, que é o glorificado Filho. É um aspecto dele mesmo. Então ele fala conosco na vida diária, no dia a dia, com um aspecto. E daqui a pouco, quando for a hora, vai chegar o outro aspecto dele. Porque como ele é cósmico, ele deve ter vários aspectos para se apresentar. Pode ter infinitos aspectos para se apresentar. Então, meu Pai enviará pela segunda vez seu glorificado Filho. Já enviou pela primeira vez há 2013 anos atrás e agora vai enviar pela segunda vez. Se ele está falando conosco, por que ele diz que vai enviar? Já não está aqui? Está aqui um aspecto, mas não o outro. Não um outro aspecto dele, que ele vai esclarecer do que se trata. Bom, esse aspecto que vai chegar dele, que é o glorificado Filho, vem para separar a palha dura do trigo belo e bom. Então, aquele aspecto que vai chegar vai ser para separar o joio do trigo. Estão vendo que tem aqui uma espécie de progressão na nossa relação com ele.
Então já está na hora de nós estarmos diante dele, nos preparando para sermos colocados em alguma posição. Nós seremos trigo ou somos joio? Somos palha ou somos grão vivo? Não é? Você já colocou esta pergunta, né? Com o trigo que eu consiga, com minhas mãos, elaborarei uma nova farinha, que dará o novo pão de vida para a humanidade. Então, aqui, como ele falava nos discípulos no primeiro capítulo, aqui ele já está com os discípulos, não é? A farinha consigo e já está elaborando esta farinha para que ela sirva como pão de vida para a humanidade. Então ele tem um trabalho nesses tempos para fazer com cada um de nós que somos a farinha. Cada um de nós que somos os seus discípulos. Ele tem um trabalho para fazer conosco. Com o trigo que eu consiga, com minhas mãos elaborarei a nova farinha, que dará o novo pão de vida para a humanidade. Então, esses discípulos, essa farinha que ele está preparando, ele diz, está elaborando uma nova farinha, então ele está nos preparando. E esta farinha dará o novo pão de vida para a humanidade. Então, é uma humanidade que vai precisar de um outro tipo de alimento, vai precisar de um outro tipo de mensagem espiritual. Não é esta mensagem que ele está mandando agora, é um outro tipo de mensagem espiritual para a humanidade. Porque a época muda, os ciclos mudam. Então aquilo que nós necessitamos para nos alimentar espiritualmente também evolui. Compreendem bem isto, não? Estão percebendo como é que se lê contemplando? Não é ler assim, lê e pronto, gostou. Ou lê e foi orar. Não. Precisa ver como é que você leu. Você leu objetivamente? Você leu o que está escrito? Muito pouca gente lê direito o que está escrito, né? E muito pouca gente lê objetivamente, porque estão pensando em outra coisa e estão ali com 5 minutos marcados para acabar logo e assumir as coisas que nem sempre são essenciais ou necessárias. Do ponto de vista do plano evolutivo, não tem a menor importância tudo o que a gente faz. Mas, isso já foi dito, né, em alguma mensagem, não tem nenhuma importância para o plano evolutivo superior. Pode ter importância para a vida humana na superfície da Terra. Isso pode ter muita importância. Pode ter muita importância para a nossa vida humana pessoal. Mas aí precisa ver em que ponto nós estamos, com a nossa consciência, qual é a nossa meta. E se nós sabemos o que estamos fazendo aqui, se nós sabemos o que somos, porque estamos reconhecendo que temos que perguntar o que somos, né? Não existe esse exercício? Que sou eu? Que sou eu? Que sou eu? Porque as perguntas que as pessoas fazem são perguntas de que não conhecem a si mesmo. Então, que sou eu? É uma pergunta que acho que 99% da humanidade deve fazer para si mesmo. Não é? Bom, mas vamos aqui porque vamos chegar em pontos críticos aqui. Estou reunindo a todos os rebanhos, aqueles que responderam e aqueles que não me responderam, porque meu Pai enviará pela segunda vez a seu glorificado Filho,
para separar a palha dura do trigo belo e bom. Com o trigo que eu consiga, com minhas mãos elaborarei a nova farinha, que dará o novo pão de vida para a humanidade. Que prossegue. Assim, os que persistiram em fé diante do meu chamado, comerão o pão da vida. E eu enviarei aos que se afastaram de Deus para outros pontos longe da terra. Ouviram bem, né? É bom repetir. Assim, aos que persistiram em fé diante do meu chamado, comerão o pão de vida. E eu enviarei aos que se afastaram de Deus para outros pontos longe da terra, para que, reconhecendo seus pecados, sirvam a Deus em reparação, conversão e redenção. Isto é, aqueles que se afastaram e que não cumpriram, vão para um outro plano, vão para um outro espaço, vão para um outro nível da consciência total, não é? Vão para pontos longe da Terra. Porque na consciência única há diferentes níveis na consciência única. E a Terra, que é o nosso atual laboratório, ou a nossa atual escola, a Terra é um dos níveis desta consciência. E assim como a Terra é um dos níveis desta consciência, na mesma consciência única, ou dentro da mente de Deus, há outros níveis de consciência. Alguns mais elevados do que a Terra, e outros que são níveis de reparação, conversão e redenção. Então aqui se vão separar aqueles que não responderam para irem para planos de reparação, conversão e redenção. Então aqui talvez ainda esteja em tempo de nós fazermos uma consulta, de nós fazermos um exame de consciência. Eu estarei reparado? Eu estarei convertido? Eu estarei redimido? Não é? Não é uma boa pergunta? Porque senão você não sabe se você é joio ou se você é trigo. Então, como é que eu vou saber? Eu vou fazer um exame de consciência. Isso é muito importante. Primeiro é importante saber em que ponto se está, o que se é, o que está fazendo aqui. Que isto é uma pergunta que a gente deve aprender a fazer desde que começa a pensar. Mas parece que não é isso que nos ensinam, não é? Não é essa educação que nós recebemos. Então aqui é preciso ver em que ponto está a minha reparação, em que ponto está a minha conversão, em que ponto está a minha redenção. Porque se eu não estou me reparando, se eu não estou me convertendo quer dizer, se eu não estou virando para o outro lado, para que seria a direção certa, e eu estarei redento, e como vou saber isto? Essa nova farinha que muitos desconhecem, já que está sendo elaborada pelas minhas santas mãos, por isso aqueles que queiram comer desse pão, que lhes dará novamente a vida eterna, quer dizer, a vida eterna nós já perdemos, né? Sim. A vida eterna nós perdemos pelo caminho. E isso sabemos, né? Então agora aqui
Este pão que ele está elaborando lhes dará novamente a vida eterna, que deverão buscar, que vocês deverão buscar no coração. Bem, então aqui não adianta ficar elaborando com a mente, não adianta estar colocando a mente em confusão para saber em que ponto está. Reparação, conversão e redenção. Ele dá outra chave em seguida. Ele diz: essa nova farinha que muitos desconhecem, já que está sendo elaborada pelas minhas santas mãos, está elaborando um novo alimento para nós, neste momento. Por isso, aqueles que queiram comer desse pão, que lhes dará novamente a vida eterna, nova oportunidade, não é, de chegar no real. Porque nós, com este processo de estarmos sempre pensando no passado e sempre imaginando o futuro, saímos do eterno presente, saímos do real. Saímos do real. E ele está querendo nos dar novamente a vida eterna, porque a vida eterna é no momento presente. Esta vida eterna não é uma coisa para a qual a gente vai. A vida eterna está na nossa frente. É que nós estamos sempre olhando para trás e sempre olhando para frente. Não estamos olhando aqui. Entendeu? Nós não estamos olhando aqui. A vida eterna está aqui. A vida eterna está presente. Mas quando você põe o passado e o futuro, faz um condimento que não é mais eterno, que é o calendário. É o calendário humano. É este tempo cronológico. E é um tempo que só existe diante desses relógios que a gente tem. Porque basta que você desencarne, que você já está num outro tempo. Basta desencarnar para você já se encontrar num outro tempo. Que não tem nada a ver com isto que se passa aqui. Não tem nada a ver com este ritmo. Então, essa nova farinha que muitos desconhecem e que está sendo elaborada por minhas santas mãos, por isso, aqueles que quiserem comer desse pão, que lhes dará novamente a vida eterna, a deverão buscar no coração. Então, vamos descer da mente para o coração. Vamos nos colocar aqui. Coração, centro cardíaco, esta área do nosso ser, esta área do nosso corpo. Vamos descer na mente e nos colocar aqui. Fisicamente mesmo, sabe? Há pessoas que pensam que isto é simbólico. Sim, isto é simbólico, mas é físico também. É físico também. Só cuidado para descer para o centro do peito, para o centro cardíaco, e não para o coração físico, que está um pouquinho do lado esquerdo, que pode não suportar e entrar em colapso. Então, vocês descem da cabeça para cá, para o centro do peito, para o centro cardíaco. E eu lhes darei novamente a vida eterna. Então deve ter alguma coisa aqui, nesta região etérica, física nossa, que é um pouco diferente desta que está aqui, na cabeça, no cérebro. Isto aqui é um pouco diferente, é mais embaixo, neste corpo etérico, físico que nós dispomos. Deverão buscar no coração. Essa farinha é o fruto do trigo que foi bem cuidado desde o momento do seu nascimento, bem semeado e depois bem cosechado, colhido. Então, desde o momento do nascimento, foi bem semeado e depois bem colhido. Quer dizer, nós estamos com tudo aqui dentro, hein? Está tudo aqui dentro. Aqueles trigos
que nasceram e se mantiveram por toda a vida, receberão a oportunidade da minha misericórdia. Isto será antes de que os raios do grande sol, que ilumina os vossos dias, irradie o poder de Deus sobre o mundo. Quer dizer, existe um poder na criação que nós não conhecemos. Até hoje não foi aplicado. Existe um poder. Este poder está com P maiúsculo. Este poder. Isto será antes que os raios do grande sol, que ilumina vossos dias, irradie o poder de Deus sobre o mundo. Poder que queimará o impuro e fará rebrotar o que ficou seco pela má obra de outras mãos. Então vem nos recorrer com a misericórdia, vem nos socorrer, porque essa farinha foi também manipulada por outras mãos. Não é? Nós não estávamos suficientemente livres, não estávamos suficientemente entregues para sermos manipulados por uma só mão. Houve outras mãos que entraram na manipulação desta farinha. Então, este poder que virá, e ele fala em poder de Deus sobre o mundo, poder que queimará o impuro. Queimará o impuro. E o que queima o impuro pode não ser físico, né? Mas deve ser representado, simbolizado pelo fogo físico. Porque o fogo nós sabemos que queima, e por isso ele está usando queimará. Para a gente se lembrar de fogo. Porque às vezes a simbologia nos ajuda quando nós encontramos o que corresponde na parte física do mundo. Então, quando ele diz poder de Deus sobre o mundo, poder que queimará o impuro, você se lembre do fogo quando queima. Porque aí vão compreender o que ele está querendo dizer com respeito às impurezas e como as impurezas serão tratadas. E vocês estão vendo tantos irmãos nossos, não, que ficam com certas enfermidades ou ficam em certas situações que estão sendo queimados. Mas aí precisa ver se eles compreendem o que está acontecendo. Se eles chegam a compreender que estão sendo queimados nas suas impurezas. E aí, diante daquela oportunidade, se deixam queimar nas suas impurezas e partem para outro ciclo, partem para uma outra oportunidade, partem para uma outra situação. Poder que queimará o impuro e que fará brotar o que ficou seco pela má obra de outras mãos. Por isso, procurem ter um coração puro. Pronto, aí a essa altura estão todos perguntando, mas aí pode dar uma coisa um pouco mais prática? E ele coloca. Por isso, procurem ter um coração puro. Agora, se não sabem o que é um coração puro, então tem que procurar outra mensagem. Por isso, procurem ter um coração puro, para que as tentações e as rivalidades deste mundo não os submerjam, como já submergiram a muitos dos meus rebanhos, os que agora estão naufragando sem direção e sem porto. Quem são aqueles que estão naufragando? Segundo esta mensagem, os que estão naufragando são aqueles que não têm coração puro, porque as tentações, que são muitas, né, como vocês sabem, nós temos mais tentações que inspirações, né? Então, as tentações são muitas, então tem que estar atento. Então, aqui, as tentações e as rivalidades deste mundo
as rivalidades deste mundo. Rivalidades, eu acho que está querendo dizer as diferenças, nós nos sentirmos diferentes dos outros. Geralmente nos sentimos sempre melhores. Isto quer dizer que estamos cegos. Quando a gente se sente melhor do que os outros, aí nós estamos realmente na noite escura. Porque nós temos que nos sentir mais ou menos todos na mesma situação. Senão não estaríamos aqui, estaríamos em outro planeta, estaríamos em outro plano, não estaríamos aqui. Não é? Bom. Então, por isso, procurem ter um coração puro para que as tentações e as rivalidades deste mundo, isto quer dizer diferenças e rivalidades mesmo, no sentido bem vulgar, rivalidade mesmo. Você ser rival de um outro, isso é uma coisa no nível de qualquer tentação ordinária. Então, as tentações e as rivalidades deste mundo não os submerjam, como já submergiram a muitos de meus rebanhos. Porque ele nos conhece desde sempre. E ele sabe quantos rebanhos já submergiram nisto, né? Nas tentações e nas rivalidades. Os que agora estão naufragando sem direção e sem porto. A lei os permitirá corrigir a vida. A lei. A lei os permitirá corrigir a vida. Quer dizer, a nossa vida está torta. E é preciso reconhecer a lei, viver a lei para ir corrigindo a vida. Então, a lei lhes permitirá corrigir a vida. Muitos esqueceram as chaves dos mandamentos. Aqueles famosos e conhecidos mandamentos da lei de Deus, que até hoje estão pedindo que a gente siga. São milhares de anos, sabe? São milhares de anos que nós já conhecemos aquelas leis básicas, aquelas leis mais simples, mais fundamentais. São milhares de anos. E até hoje está dizendo, muitos esqueceram as leis dos mandamentos. O tempo que se aproxima os chama ao crescimento interior. E para isso, tem a mim, porque a minha confiança nunca lhes faltará. E ela os nutrirá com meu amor supremo e bom. Bem, aqui, dizendo que nós temos que voltar para os 10 mandamentos, voltar para aqueles mandamentos, disse tudo, não é? Nós estamos praticamente recomeçando. Então aqui, o tempo que se aproxima os chamará ao crescimento interior. Agora, crescimento interior não é como esse crescimento externo, que a gente leva anos dos nossos, né? Você vê, uma criancinha leva quantos anos para chegar nesta altura? Quantos anos a criança leva para chegar em 1,80 m? Não é? Não é isso? Então, ele não está falando desse crescimento, porque esse não dá tempo. Está falando de crescimento interior. E o crescimento interior se dá no eterno presente. O crescimento interior não se dá no passado nem no futuro. O crescimento interior está acontecendo agora, ou não está. Está claro isso? O crescimento interior está acontecendo agora, no eterno presente. Então, adiante, porque cresça. Cresça, porque se trata de crescer em consciência. Não se trata de ficar onde está. O tempo que se aproxima os chamará ao crescimento interior. E para isso, me tem a mim. Porque a minha confiança
nunca lhes faltará. Claro, nunca lhes faltará, porque se ele está enviado por aquilo que nos criou, não pode nos faltar, pode? Como aquilo que nos criou pode nos jogar no fogo? Só se nós não quisermos mesmo. E mesmo assim, vai nos mandar para outro espaço. Vai ter outra chance, enfim. Bom. Porque a minha confiança nunca lhes faltará. Ela os nutrirá com meu amor supremo e bom. Olha, ele não disse meu amor perfeito. Ele disse meu amor supremo e bom. Quer dizer, ele está sendo bom. Porque não sei, não é, se diante de certas leis, diante dos 10 mandamentos é uma coisa, mas existem depois leis superiores, existem outras leis. Existem leis cósmicas. E aí, minha confiança nunca lhes faltará. Ela os nutrirá com meu amor supremo e bom. É supremo, mas é bom. É supremo, mas é bom. Então, nós terminamos sempre vendo que temos o que caminhar. Porque bom não quer dizer o perfeito. Bom é o bom. É melhor que o mal, é melhor que o ruim. É o bom. Mas aí você tem que ter uma perspectiva. Não é porque você viveu isto aqui tudo, ou está interessado em viver isto, que você conte com uma boa situação, conte com um amor bom, que vem como resposta, que ele representa. Agora, para aqueles que sabem que o bom não é tudo, e que existe mais além do bom, o bom está levando para a perfeição, mas a perfeição está lá longe, não é? Então, aqui nós estamos muito bem esclarecidos, estamos muito bem resguardados, muito bem acompanhados, mas estão dizendo, olha, isto é bom, este é o amor bom que eu estou oferecendo, que eu estou dando a vocês, que eu estou doando. Tem muito mais, né? Muito bem. Então depois iremos andando por esses passos. Iremos vendo depois, na próxima vez, o segundo passo, que está no dia 2 de julho. E como vocês têm isso tudo publicado, não é? Vocês podem, se quiserem, depois contemplarem um pouco mais isto aqui, buscarem novas chaves aqui dentro, não? No dia 1º de julho de 2013. E no nosso próximo encontro a respeito deste assunto, de tratarmos de coisas de Cristo Jesus, escritas para nós, aqui está a do dia 2, que veremos proximamente. Agora, uma leitura contemplativa não se esgota quando você acabou de ler. Agora, se você for se comunicando com isso, se for se unindo com isso, torna a ler. De repente vocês encontram aqui outros caminhos que vocês podem entrar por eles e chegarem em muita luz, não é? Vocês tiveram apenas uma pálida interpretação do que pode estar aqui. Mas cada um de vocês pode ir vendo aqui novas coisas, não é? E pode aprofundar isto. Mas precisaria que vocês contemplassem um pouco este assunto. Não ficassem colocando a mente assim como ela é, concreta, intelectual, mas que ficassem realmente contemplando, para ver o que surge. Como se vocês estivessem diante do quadro, daquele quadro de Cristo, né? Quando vocês ficam ali contemplando, vocês devem saber o que vai acontecendo, não?
Então aqui é o mesmo trabalho, só que é com a leitura. Vamos então fazer isto, né? Então a próxima vez prosseguiremos. Obrigado então.